E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui do DarmoShark N3, tá? Que inclusive foi uma sugestão que vocês deram para fazer review, então fui lá, comprei esse mouse e tô trazendo aqui um unboxing pra gente ver qual é dele. E como eventualmente eu procuro trazer aqui o que vocês gostam de ver, peço aí sua força também deixando o like no vídeo, isso vai fortalecer aqui o canal, se inscrever para ver mais vídeos como esse, ativar o sininho e tudo mais. E agora sim, vamos lá pro unboxing e depois eu volto aqui para falar do mouse. Mouse aqui em mãos, e é o seguinte, pessoal, eu achava que ele era maior, tá? Mas não é um mouse muito grande não, ele é um mouse mediano e tem um shape assim levemente ergonômico, tá? Não é aquele ergonômico tão agressivo como aquela linha EC, por exemplo, da Zowie. É um mouse que na mão assim me lembra bastante o King Cobra, né? Que é um mouse assim ruim, né? Se a gente for analisar, mas falando da qualidade de construção dele, é um mouse que tem um acabamento bom até, tá? Não é um plástico tão simples quanto alguns
os mouses da China, é um acabamento até que legal, tem uma textura bacaninha. Ele é um mouse que tem uma textura assim que fica um pouquinho engordurada em casos excessivos, né? Passei o dedo na testa, por exemplo, e vou passar aqui no clique e a gente vê que fica uma manchinha ali de oleosidade, mas em casos bem específicos, né? No caso, passei a mão na testa que estava suada. Se você tiver uma mão um pouco mais seca igual a minha assim, não vai acontecer nenhum problema. Se você transpira bastante a mão, aí deve acontecer e ficar parecido com o que ficou aqui. E passando um paninho aqui, ele limpa, fica bem de boa. Quanto à qualidade de construção dele, ele é um mouse que ele é bem leve, tá? Não sei o peso dele de cabeça, mas eu vou colocar na tela para vocês depois que eu ver a especificação. Chuto que seja algo 55 a 60 gramas. Ele é bem sólido também, se eu apertar ele aqui, não faz nenhum rangido, nenhuma fragilidade. Então, apesar de ser leve, tá muito bem construído, é um mouse bem sólido e bem feito. Os encaixes dele também são bem interessantes, tá? E o bacana é que é um mouse até que baratinho, na faixa aí de R$250 até R$300. E ele tem um acabamento muito bem feito mesmo, os encaixes aqui são bem feitos. Lógico que não chega a ser um acabamento muito premium, né, de encaixes assim perfeitos que nem aparecem, mas não vejo rebarba nem nada. É um mouse bem interessante, tá? Pela faixa de preço, tá muito bem construído aqui. Na parte de baixo ele tem os botões padrões aqui. Esse RPT não tenho certeza para que serve, tá? Vou dar uma olhada no manual com calma e coloco essa informação aí na tela. E vai ter aqui para ligar e desligar, sendo para baixo no 2.4, né, para funcionar um receptor sem fio. No B aqui vai ser o Bluetooth, que como eu sempre falo, né, use Bluetooth para fazer um uso casual. Se você joga competitivamente, use no 2.4, né, de preferência próximo ao mouse com receptor, no máximo uns 30 centímetros de distância. E a tampinha aqui serve para você guardar o receptor sem fio aqui dentro para transportar, enfim, para guardar qualquer coisa do tipo. Aí ele tem os fits, tá? Que são fits meio que convencionais na grande maioria do mouse. É um fit ok, tá? E ele desliza muito bem, mas não desliza tão bem quanto outros fits 100% PTFE, como por exemplo um Tiger Eyes. Mas gostei do Glide, tá? Eu acho que pela faixa de preço tá totalmente aceitável e não vejo necessidade de trocar esse fit aqui, ao menos que você seja realmente muito exigente. Aí na parte de cima ele tem mais dois botões para trocar o DPI, né? Para cima e para baixo. Os dois laterais, que são botões até que grandinhos, tá? Não são botões pequenos. Vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. Os principais, separados aqui da carcaça. E o scrollzinho com uma textura na borracha, que é uma textura bem bacaninha, parece um pneuzinho. Do conjunto de botões em si, vamos lá. Os laterais, eles, assim, não são todos ruins, tá? Eu acho que a grande maioria dos mouses tem botões parecidos. E assim, ele tem um pre-travel, tem post-travel, só que o post-travel dele é bem grande até, tá? Ele afunda bastante para dentro da carcaça, então se você costuma pressionar forte o botão, você vai sentir ele entrando para dentro da carcaça, mas o acionamento dele é bem antes, aí depois ele entra bastante para a carcaça. Digamos que não tem um forro que pare ele. Então isso é meio que comum em botões laterais, uma grande maioria dos mouses são implementados dessa forma. Para quem não gosta de botão que afunda muito, vai se incomodar um pouquinho. Para mim, que faço uso bem secundário, tá? Push, smoke, flash no CS e skills no Valorant, para mim é bem tranquilo aqui, consigo usar sem problemas. O scroll, ele é bem tátil, firme, tá? Não é um scroll que a gente sente derrapando nem nada do tipo. As marcações dele são bem curtinhas, tá? Isso estranha um pouquinho, parece que é bem curtinha mesmo a marcação, mas é um scroll com marcações bem definidas, não tive problema de ficar pulando nem nada do tipo. Então, de implementação de scroll aqui, tá ok. Não é nenhum scroll muito top, mas é um scroll que tá bem implementado. Agora, dos botões principais é o seguinte, o principal aqui da esquerda tá bem implementado, tá? Ele tem um pouquinho de post-travel, mas não me incomodou. Só que o secundário aqui, né? O secundário não, o segundo botão, ele tem bastante post-travel, tá? Até porque curvatura, a forma que o mouse foi construído aqui, é meio que comum o botão secundário ter um pouquinho mais de folga, e ele tem sim bastante, tá? Ele chega até o final do curso, encosta na carcaça. Já o principal, se você apertar muito, ele até chega, tá? Mas o acionamento dele é um pouquinho mais tátil do que o secundário aqui, tá um pouquinho mais mole. De folga lateral tem bem pouquinho também, não vejo nenhum problema quanto a isso, tá? Folga lateral tá bem tranquila. E do mais, pro meu uso, tá? Que jogo CS e Valorant, e não tá ruim, tá? Esses cliques não. Poderiam ser melhores? Poderiam ser mais firmes? Sim, poderia, mas não chega a ser um clique extremamente ruim não, tá? Falando na parte técnica dele, ele tá usando aqui KUGM 8.0, que são suítes bem bons, tá? São um dos melhores para ser utilizado hoje em mouses. E o bacana é que ele não é tão firme quanto outros mouses que implementam esses cliques, tá? Eles são um pouquinho mais macios, não chegam a ser tão duros quanto o
Corsair X2, por exemplo, entre outros mouses. Então a tatilidade dele, que apesar de ser um pouquinho mais firme que Switch OmniRun, eles não são tão duros, tá? São cliques bacanas e inclusive eu gosto mais dessa forma, não gosto de Switch muito duro. Então digamos aí que tá no meio termo, tá? Tá uma implementação boa, não tá duro demais e também não tá leve demais. O sensor tá usando o 3395, sensor top de linha aí utilizado em mouses até mais caros, né? Na questão do shape dele, como eu falei pra vocês, é um mouse que dá a impressão que é grandão, tá? Mas ele não é grande, é um mouse mediano. A minha mão aqui mede 17 centímetros e meio e ficou uma pegada bem confortável e bem bacana, tá? Porque ele tem essa parte aqui um pouquinho mais levantada, um pouquinho mais larga aqui atrás, que dá uma boa acomodação aqui pra parte de trás da mão. Essa curvatura aqui faz com que o dedo se encaixe muito bem aqui do lado dele, tá? O anelar e o mínimo ficou bem bacana e a curvatura interna aqui acomoda muito bem o dedo polegar também, tá? Eu acabo encostando bem pouquinho aqui da mão na parte de trás do mouse e ficando com o dedo um pouquinho curvado, né? Como se fosse uma claw mais relaxada. Também dá para usar um fingertip, tá? Se você tiver uma mão mais ou menos do tamanho da minha. E se você tiver uma mão pequena, por exemplo, você já vai usar ele com uma pegada palm. Para mãos grandes, fingertip ou claw. Para mãos medianas, um fingertip ou claw apoiando um pouquinho a parte da palma da mão aqui em cima. E para mão pequena, como eu falei, vai ficar uma pegada palm. Pelo menos é essa sensação que eu tenho que vai ser de pegadas aqui nesse mouse. Alguns detalhes técnicos que estão escritos aqui no manual é o seguinte: a bateria tem 300 mAh, que vai dar aproximadamente 70 horas de uso casual e em torno de 50 horas no uso contínuo. Se você estiver jogando o tempo todo, ele vai durar aí mais ou menos umas 50 horas. Tá dizendo que o Bluetooth funciona a 125 Hz, né? Entrando naquele detalhe que eu falei para vocês não jogarem no modo Bluetooth, só se você estiver jogando um jogo single player, coisa assim. Esse botão RPT, que pelo que eu entendi, são os modos Bluetooth que tem, acho que ele pareia até 3 dispositivos. Ele vai ter aquele modo de Wake Up from Sleep, que basicamente se você ficar 60 segundos sem utilizar o mouse, ele acaba desligando, aí você vai ter que movimentar e clicar para ele voltar a funcionar. Isso ajuda a economizar bateria. Vai ter indicadores de bateria também, né? Vermelho se estiver acabando a bateria, enquanto estiver recarregando também vai ter indicação. Tem as cores padrões aqui em cima, ó, que é quando a gente troca o DPI, ó, vermelho, azul, verde e rosa. E a transmissão sem fio tá dizendo que funciona até 10 metros, né? Mas aquele detalhe, se você estiver jogando competitivamente, deixa perto aqui para você não ter nenhum tipo de input lag nem nada. E do mais é o seguinte, pessoal, é bem bacana esse mouse, principalmente que ele tá custando na faixa de R$250, então sem sombra de dúvidas esse mouse aqui vem para desbancar, por exemplo, o M800 Pro, na minha opinião. R$250, extremamente bem equipado, com uma qualidade, ao meu ver, superior ao M800 Pro, então sem sombra de dúvidas indico esse mouse. Lógico que é meu unboxing, minhas primeiras impressões, vou usar ele por mais tempo para trazer um review bem completo para vocês também, mas a princípio aqui para mim desbanca totalmente o M800 Pro. Tira ele de jogada, ao menos que você prefira aquele shape simétrico, né? Mas esse shape aqui, nesse tamanho de mouse, ficou realmente muito bem feito. Todo o conjunto da obra aqui tá bem interessante. E como eu falei, vou usar bastante tempo ele e trazer um review mais completo. Mas a princípio eu recomendo aqui, sem sombra de dúvidas, um mouse bem bacaninha. Nessa faixa de preço, não vejo nada melhor. E a minha compra foi bem tranquila, tá? Levou mais ou menos aí 12 dias, chegou super rápido. Sou de São Paulo, então chegou bem tranquilo. Interior de São Paulo, no caso, mas chegou bem rápido. Não fui taxado, não tive nenhum problema, chegou extremamente bem embalado. Além da caixa do produto, veio dentro de uma caixa de papelão pardo com bastante plástico bolha e tudo mais. Então bem tranquilo aqui a embalagem e o transporte. Como eu falei, não fui taxado e por mais ou menos uns R$15 a mais vocês já conseguem pegar com grip tape. Quando eu comprei não tinha essa opção e por R$15 a mais eu aconselho fortemente você já pegar com grip tapes, que são grip tapes que pela imagem ali parece bem bacana. E do mais, pessoal, é isso. É um mouse bem bacana, recomendo sem sombra de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu leio todos os comentários e vou respondendo assim que possível. Deixa o like para dar aquela força, se inscreva para ver mais vídeos como esse e até o próximo review.